Conversar agora com o Dr. Ricardo Duran, coordenador da Comissão de Segurança. Duran, é um prazer tê-lo aqui. O prazer é nosso, Sérgio. Estamos aqui à disposição para esclarecer, informar, discutir, né, os assuntos que são pertinentes à OAB. E o assunto hoje é de grande repercussão, não só perante os advogados, mas sim perante a sociedade. A gente vai falar sobre o rolezinho, entre aspas. Quais são as repercussões, não só sociais dele, também repercussões jurídicas que ocorrem. Eu vou até começando a perguntar para o Duran, Duran, qual é o limite, realmente, essa é a palavra, o limite, entre a possibilidade de todos terem uma igualdade social e a baderna? A questão desse fenômeno dos rolezinhos, se é que podemos chamar assim, iniciaram em dezembro, né, em meados de dezembro do ano passado, o que suscitou uma série de demandas judiciais por parte dos shoppings, né? Se discute a questão da legalidade, a questão da legalidade das manifestações, que é constitucional, se isso afeta a questão também da segurança, dos princípios que norteiam a segurança da sociedade, do livre comércio, se o espaço dos shopping centers ouvi essa pergunta até outro dia, se o espaço dos shopping centers são públicos ou se são privados, né? E, lógico, a questão dos limites. O limite tem de existir, porque não pode se falar em livre comércio se você não limitar a maneira com que os empresários vão comerciar, como é que eles vão lidar não só com os produtos, mas principalmente com os seus consumidores. Não dá para deixar de se falar em limite se nós, por exemplo, como aconteceu o mês passado, colocar milhares de pessoas num shopping, né, que só a forma como esses jovens vinham se locomovendo naqueles momentos já era uma forma que afetava diretamente a questão da segurança num local que foi criado, que é um local privado, que tem acesso ao público, mas é um local privado, que foi criado para que as pessoas viessem a comerciar, vinham a comprar, a vender, enfim, e não para fazer manifestações. Qual seria a melhor, na verdade, a melhor maneira, a melhor solução para você não causar uma desigualdade, tá? E respeitar essa possibilidade, respeitar os espaços do shopping e do consumidor? Como medida imediata, a melhor atitude é a que o judiciário vem adotando. Limitar esse trânsito, ele não pode ser a população não pode simplesmente entrar em grupos grandes e se manifestar e partir para o quebra-quebra, ou como diziam, eu vi algumas conversas que foram coladas, né, na internet, que são mostradas, em que os jovens dizem: nós vamos ao shopping para subir a escada rolante que é usada para descer e descer a escada rolante que é usada para subir. Ou seja, é uma maneira de tumultuar o trânsito daquelas pessoas que foram genuinamente para fazer no shopping o objetivo que o shopping tem, ou seja, passear, transitar livremente, olhar as vitrines, comprar, né, encontrar com outras pessoas. Agora, é claro que sempre existem pessoas que vão suscitar o direito de ir e vir. Eu não posso ir ao shopping e encontrar com os meus amigos? Sim, você pode ir ao shopping e encontrar com os seus amigos. O que você não pode é causar baderna, é causar insegurança, é atropelar crianças, porque multidões estão correndo, é fazer apologia de alguma maneira ao crime, é cantar músicas, seja de funk, seja de rock, seja bolero ou o que for, num tom de voz que incomode outras pessoas, ou seja, há de se ter limites, porque senão a Constituição ela não é respeitada na sua plenitude, né? Na verdade, eu acho que acaba sendo um fenômeno dos dias atuais, na verdade, de uma alteração de um país que, na verdade, clama por mudanças, mas também tem essa classe que aparece, esse fenômeno, mas também eu acredito que é uma possibilidade, uma oportunidade para políticos, porque a gente já viu suscitando classe político A e B, entre aspas, direita ou esquerda, com relação, olha, todos têm direitos iguais para ir, olha, é badana. Eu acho que também é um prato cheio para político fazer demagogia, né? Sim, com certeza. Veja, o jurista Luiz Flávio Gomes, ele defende a ideia, ou ele interpreta essas manifestações do rolezinho
como sendo, ainda que inconscientemente para muitos jovens, seria um grito dos menos favorecidos no sentido de ter aquilo que eles não têm acesso. Então, eles querem um tênis melhor e não têm condições de comprar, eles querem uma camisa melhor, eles querem ir ao shopping também e ter a oportunidade de gozar de tudo aquilo que os mais abastados podem gozar. E que, em síntese, me perdoe o jurista, mas em síntese, eu digo me perdoe porque explicar essa pequena teoria dele em poucas palavras é difícil, mas ele, em síntese, dizia o seguinte, que se você remunera melhor o trabalhador, nessa corrente de compra e venda, você consegue que outras classes sociais tenham acesso a bens que hoje eles não têm. E que essas manifestações dos rolezinhos estariam diretamente ligadas a pessoas mais carentes, a pessoas que não têm condições de ter esse acesso, ou seja, de ter mesmo. E assim escolheram justamente os shoppings, repito, ainda que inconscientemente, que é um local que representa bem o capitalismo. A colocação do Duran são muito pertinentes, ele está de uma maneira pontual, ele está bem explicando a questão. Uma questão, até juridicamente, ele está colocando muito bem, porque a gente vive aqui verifica-se um fenômeno social. Então, essas questões que você está colocando, a perspectiva jurídica, o que está ocorrendo, mas, na verdade, são fins sociais, essas manifestações do querer, onde hoje eu posso alcançar, entendeu? São bem pertinentes ao que a gente vivencia nos dias de hoje. Até a gente vê essas manifestações que estão ocorrendo de uma maneira anárquica, sem fundamento nenhum. Também a gente pode fazer uma analogia do que está acontecendo. As pessoas não sabem o que querem e elas querem ter. E, na verdade, esse querer ter vem sem limites. Então, a desigualdade, é clara no nosso país, é muito importante. Todos têm direito à escola, todos têm direito a terem as coisas. Mas tem que sempre haver um limite, não de uma maneira desordenada, sem respeitar a sociedade. Nós vivemos em sociedade, tem que ter respeito. Inúmeros pontos nessas manifestações podem ser abordados. Dentre eles, eu levantaria a questão da educação. Não a educação como se entende normalmente das escolas públicas, escolas estaduais, escolas particulares, melhorar o ensino, remunerar melhor o professor. Todas essas questões são necessárias, sim, mas pertinente aos rolezinhos, eu diria que a educação no sentido do que realmente é importante ao ser humano. Existe uma ansiedade enorme hoje, e cada vez ela parece que aumenta, e os meios de comunicação ajudam a aumentar, e as conversas nas esquinas, nos bares, nas festas, nas instituições, também auxilia a aumentar, às vezes até de forma inconsciente, e que a pessoa precisa ter. Ela precisa ter um carro, ela precisa ter um apartamento melhor, ela precisa ter uma calça melhor, ela precisa usar uma grife melhor, e se esquece daquilo que é fundamental, que é o ser. E que o ter deve ser uma consequência do ser. Você primeiro ou seja, você reúne valores em todos os sentidos para que você possa, na consequência da reunião desses valores dentro de si, você possa vir a ter. E aí ter com justiça, seja em relação a você mesmo ou em relação aos outros. Então, a questão da educação é um ponto fundamental em todas essas manifestações dos rolezinhos.